Tudo bem, minha gente? Imigração, a nossa história. E muita gente pergunta para nós, e aí, foi de uma hora para outra? Não, não. A nossa ideia de imigrar não foi de uma hora para outra. E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo para você. Dá uma olhada. Para que a gente possa falar um pouquinho da nossa história de imigração, a gente vai ter que voltar lá nos idos do ano de 2001. E como muitos de vocês que estão querendo migrar para o Canadá hoje, em 2020, eu acho que alguns possam estar passando aí por algumas, como é que eu posso dizer, por algumas questões, algumas dúvidas, tá? No ano de 2001, mais ou menos há 20 anos atrás, eu estava trabalhando em São Paulo, numa empresa multinacional, mas não gostava de nada do meu trabalho. Eu era como se fosse um help desk, um suporte até mesmo para os próprios funcionários dessa empresa. E eu entrava às 8h30 da manhã, me trancava naquela salinha na frente do computador e eu ficava trabalhando ali até umas 4h30, 5 horas da tarde, onde eu pegava o meu fretado para São Paulo e descia para Santos. E ali em Santos eu ia para a faculdade à noite. O que aconteceu em 2001? O meu avô faleceu, eu estava querendo dar uma nova vida para o meu trabalho, e aí eu lembrei que um amigo meu estava aqui no Canadá fazia um ano. Grande amigo, somos amigos até hoje, e eu mandei uma carta para ele. Naquela época não tinha WhatsApp, Skype, celular, até deveria ter celular, mas não com essas funcionalidades que a gente tem hoje. Mandei uma carta para ele falando assim, eu quero ir para o Canadá, eu quero tentar a vida aí no Canadá, eu quero ver como é que faz essa coisa aí de viver fora do Brasil. Eu já tinha tido uma experiência com intercâmbio em 94 e desde aquela experiência eu não me via mais morando no Brasil, trabalhando no Brasil. E eu queria mudar realmente de vida. E talvez isso seja algo que você esteja pensando hoje. Poxa, eu não estou gostando do meu trabalho, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma experiência fora. Talvez seja esse a tua ideia hoje. Então, naquela época, eu mandei uma carta para ele, falando da minha intenção, e ele me convidou. Beleza, vem aqui para o Canadá, fica aqui em casa. E eu vim para o Canadá em 2001. Nesse período, eu vim para estudar, eu vim para conhecer o país, eu quis vir na época do inverno, né, que todo mundo falava do inverno canadense, e eu falei, eu quero ir no inverno canadense, eu quero entender como é que é esse inverno canadense, eu quero ir lá e perceber como é que é o dia a dia. E peguei e vim para cá em 2001 para fazer um curso de inglês, onde eu ia ficar um mês, acabei ficando 7 meses. E eu lembro que chegou num determinado momento aqui do Canadá que eu tive que renovar o meu visto e mandei uma carta para o consulado falando assim, olha, eu estou aqui, eu quero renovar o meu visto para ficar um pouquinho mais de tempo. Quando foi minha surpresa, 6 meses depois veio a carta dizendo que eu tinha um mês para ir embora. Então, esse um mês de estudo que eu tinha se prolongou por 7 meses e aí com a negativa eu fui embora para o Brasil. Chegando no Brasil em maio de 2002, eu fiz uma surpresa no Dia das Mães para minha mãe. Não aconselho ninguém a fazer isso, porque ela quase teve um ataque. E 20 dias que eu estava no Brasil, eu já não estava mais sentindo como parte daquele ambiente. Eu sentia muita falta do Canadá. Eu criticava muito o Brasil. Eu punha defeito em tudo. Eu punha defeito no buraco da rua. Eu punha defeito na sujeira da rua. Eu punha defeito em tudo que eu pudesse ver em relação ao Brasil, porque queria voltar para o Canadá. E aí, com 20 dias de Brasil, depois da minha volta, eu comecei a namorar com a que é hoje minha esposa, mas eu comecei a namorar com ela em 20 dias que eu estava de volta no Canadá. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A minha ideia era voltar para o Canadá no mês seguinte, ou seja, voltei em maio de 2002, por Dia das Mães, e queria um mês depois voltar para cá e continuar minha vida aqui, tentar viver aqui. Mas ao mesmo tempo eu percebi que a vida que eu queria viver sozinho aqui no Canadá seria uma vida ilegal. Eu não teria a documentação toda para vir para cá e usufruir de tudo aquilo que o Canadá oferece para o imigrante. E aí começamos a namorar, aquela vontade sempre batendo na minha cabeça, eu comentando com a minha namorada falando não, não, não. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E essa é mais uma vez uma situação em que você pode estar se encontrando.
Às vezes você está num relacionamento que as ideias não estão batendo, às vezes você está naquele momento crítico da tua vida, onde você quer dar uma guinada. Eu vou falar para vocês uma coisa, não é fácil. O pré-imigração, né, que é essa fase aí de preparação, é muito difícil. E você tem que, como a gente chama aqui no Canadá, suck it up. Você tem que realmente ver se é isso mesmo que você quer. Não é uma vida fácil, não é uma vida tranquila, mas é uma vida muito, muito desafiadora, muito justa e muito legal. Enfim, começamos a namorar, namoramos. Em 2005 casamos, mas eu sempre falando para ela da ideia, olha, eu quero morar no Canadá, eu quero morar no Canadá, eu vou morar no Canadá um dia desses, eu quero entrar com um processo imigratório, eu quero viver naquele país, eu quero voltar para aquele país. Então, se você quer casar comigo, você vai ter que aceitar isso. E aí ela falou, lógico, amor, eu aceito, nós vamos para o Canadá. Mas não era essa a verdadeira intenção dela. E casamos em 2005. 2006, um ano depois, juntamos toda a papelada que era necessário. O nosso processo migratório foi todo feito por mim. Eu não procurei ajuda de nenhum consultor de imigração, eu não procurei ajuda de nenhum advogado, eu não procurei ajuda de nada. E hoje em dia, você também pode fazer isso. Você também pode fazer o processo migratório totalmente por sua conta e risco, logicamente. E foi isso que eu fiz. Naquela época, o processo migratório era muito diferente do que é hoje. Naquela época não existia, por exemplo, o que tem hoje, que é o STUD, a imigração através dos estudos. Então, hoje você pode vir estudar aqui numa graduação, uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, e com isso juntar pontos para a imigração. Naquela época não existia isso. Naquela época eles pediam uma série de documentos, você tinha que comprovar aqueles documentos, você tinha que comprovar o teu teste de inglês, você tinha que comprovar que você tinha uma saúde boa, para depois eles pedirem o teu passaporte e te darem um visto de permanente residente. Algumas coisas aconteceram no meio desse nosso processo. Em 2006 nós demos entrada, juntei todas as documentações, mandei para o consulado. No meio da análise, eles mudaram o esquema de análise. Então não era mais aquele negócio de você juntar tudo e mandar o bloco de documentos para eles. Agora eles iam te pedindo fase a fase. Então eles pediram para mim, na verdade eu entrei como empresário, eu tinha uma loja, a minha mãe e meu pai têm uma loja em Santos, eu sempre trabalhei com eles lá, antes de ir para São Paulo, lembra? E eles falaram assim, tudo bem, você é empresário, como é que você nos comprova isso? Então o que eu fiz? Eu tirei uma cópia do contrato social, mandei para eles. E eles falaram assim, olha, isso não serve, o contrato social ele é simplesmente, nos fala que você é sócio da firma, mas ele não prova que você trabalha na firma. Resumindo a história, o que eu tive que fazer foi pegar todas as notas fiscais, que naquela época era feita à mão, era um bloquinho de notas. Peguei todas as notas fiscais do ano em que eu entrei de sócio até 2006. Até 2005, até aquele momento ali, né? Tirei xerox e mandei todos para eles. Aí veio a nova fase. Qual que era a nova fase? Os exames médicos. Minto. Qual que era a nova fase? Era o inglês. Naquela época você tinha que fazer o teste do IELTS, o IELTS General, né? Que ele comprova a tua língua, comprova que você tem habilidades para entender o inglês, para falar, para conversar. E no questionário que você preenche, a princípio eu falei que o meu inglês era intermediário, fui fazer a minha prova deu básico avançado. E eu lembro que o consulado me ligou e falou assim para mim, Ederson, você falou que o seu inglês é intermediário. Para que você comprove que o seu inglês é intermediário, você tinha que ter tirado 7 no IELTS, e você tirou 6,5. E a gente não vai poder aceitar. E aquilo eu falei, mas é meio ponto, arredonda para 7, tá tudo feito. Ela falou assim, não, se o oficial de imigração pegar e comprovar que o teu inglês é básico avançado, ele vai dizer que você mentiu no teu questionário inicial. Enfim, tive que fazer inglês, tive que assinar, fazer um preparatório para o inglês. Eu assinei a minha banda larga, que na época não era banda larga, para ter um volume maior de internet e conseguir fazer um curso online. Refiz a prova, tirei 7, enviei para eles, próxima fase. Exame médico.
E desde toda vez que eu faço um exame médico, a minha, desculpa falar aqui no vídeo, mas eu tenho hemácias na urina. E o que é isso? Quer dizer que tem um pouquinho de sangue na urina, e isso é consequência de um problema que eu tive no rim, quando eu era uma criança. E mais uma vez, meu processo foi barrado, falando assim, olha, se você não melhorar essas hemácias, a gente vai entender que você quer ir para o Canadá para tratar do seu problema, tratar do seu rim. Aqui. Só para que vocês possam entender um pouquinho, o consulado canadense, ele não liga para as pessoas, né? Ele não fala assim, olha, a gente está vendo aqui tua aplicação e está dando algumas discordâncias aqui. Eles não querem saber. Se não bateu com aquilo que você colocou no questionário inicial, eles simplesmente negam. Então, eu até estava achando estranho eles toda hora me falarem, olha, tá complicado isso. Enfim, com o problema no meu rim, eu tive que buscar um especialista para que esse especialista pudesse dar um relatório para o governo canadense dizendo que o problema que eu tinha nas hemácias não era relacionado ao meu rim, ou seja, não era para o Canadá se preocupar porque eu não estava indo para o Canadá para tratar esse meu problema. Então, até foi engraçado porque eu tinha que tirar exame de sangue e urina quase que a cada 2 semanas. O dono, até do próprio laboratório lá de Santos, eu nem precisava mais pegar a ficha, né? Não precisava fazer mais nada. Era simplesmente aparecer lá, eu ia para o escritório dele e ali mesmo a gente tirava o exame de sangue. E enfim, a gente teve que fazer vários exames desse, a gente teve que pedir para uma especialista avaliar. Ela fez 3 relatórios, ela fez um relatório em português, um relatório em inglês, um relatório em francês, constatando que o problema no meu rim não era nenhum problema assim problemático, vai para o Canadá. E mandamos aí essa documentação também. Nas hemácias, o médico, que tem que ser um médico, na época era um médico do Albert Einstein, a gente tinha que ir lá pagar a consulta, cada consulta era R$ 400 na época, para que ele pudesse nos avaliar. E aí ele falou assim para mim, Ederson, olha, para você abaixar essas hemácias, você vai ter que andar com uma garrafa de 2 litros de água e beber muita água um dia antes do teu exame. Quando você for fazer o exame de urina, essa água vai diluir essas hemácias e vai apresentar menos hemácias. Só para vocês terem uma ideia, a média normal de hemácias num corpo humano é de 7.000 hemácias. Eu hoje tenho aí em torno de 12.000, 8.000, 14.000, depende muito. Mas na época era 24.000 hemácias. Com as águas que eu fui tomando naquele dia anterior, dobrou o número de hemácias. E eu até falei pro médico, olha doutor, eu não sei mais o que fazer. Manda esse exame mesmo, que vai ser da vontade de Deus. Se for para que eu possa ir para o Canadá, as coisas vão acontecer, as coisas vão se abrir. Isso é muito importante para que vocês tenham bastante esperança naquilo, né? Quando a gente tem um sonho, que é o meu sonho era de vir morar aqui, a gente tem que se apegar a alguma coisa. E a gente se apegou muito à nossa fé, a gente se apegou muito a Deus, e a gente começou a colocar aquilo diante de Deus, diante de oração, falando assim, Deus, se tiver que acontecer, vai acontecer. E aí sim, mandamos toda essa papelada, todos esses exames para o consulado, e o consulado aprovou. Eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, o consulado aprovou, nós vamos para o Canadá. Foi uma briga, porque ela não acreditava naquilo, né? E ela falou assim para mim, olha, quando a gente casou e quando a gente foi aplicar para o processo migratório, ela falou assim, eu não vou mexer um pauzinho. Se você quiser, você faça tudo, mas eu não vou mexer nada. E realmente eu fiz tudo, ela não mexeu em nada, mas a gente foi imigrar. A imigração em si, o processo migratório em si, você manda o teu passaporte, né, para o consulado te dá um visto estampado naquele passaporte, porém, ela só é homologada quando você vem para cá. Quando você chega aqui no Canadá, você tem uma carta, e essa carta você apresenta para o oficial de imigração te encaminha para uma salinha, e é nessa salinha que eles homologam a tua permanência, né, aqui no Canadá, o teu PR que a gente chama, que é o Permanent Resident. E eu lembro que naquela época você precisava, para minha família, eu precisava ter em torno de $19.000, que era para minha família inteira, eu, esposa e filha. E essa conta o Canadá faz baseado no número de pessoas da tua família naquele processo imigratório. E eu lembro que a gente não veio com $19.000. Na nossa época a gente veio com $5.000, que é o que a gente tinha.
vendemos carro aí no Brasil, vendemos tudo que a gente, fizemos um bazar enorme na nossa casa, pegamos algum dinheirinho e viemos para cá com $5.000. E aí eu falei assim, quando a oficial de imigração perguntou para mim quanto que eu estava trazendo, eu não sabia se eu mentia falando que eu estava com uns $25.000, porque ela pode perguntar para mostrar, ou se eu falava a verdade. E nesses casos, minha gente, não só nesses casos, mas na vida toda, falem a verdade. Falem a verdade. Eu falei para ela, eu tenho $5.000. Eu me lembro da cara dela até hoje. Que ela estava escrevendo no papel, aí ela parou de escrever, olhou para mim, aí olhou para minha filha, para minha esposa e repetiu, $5.000? E nessa hora, eu falei, ela não vai deixar a gente migrar. Porque mesmo que você consiga o visto, né, de permanente residente no Brasil, o oficial de imigração aqui, ele pode sim barrar a tua entrada se ele achar que tem alguma coisa errada. Aí ela olhou, $5.000 e assinou e deu o papel para nós e a gente foi embora. Estamos aqui desde 2011. Agora esse vídeo foi gravado em 2020, então são quase 10 anos que a gente está aqui no Canadá. Porém, o processo todo de imigração começou lá em 2001, ou seja, 20 anos depois. Então, o que eu quero passar para vocês é que cada caso é um caso, cada processo migratório demora um tempo. Hoje, o processo está muito mais amplo, muito mais fácil, porém, mais minucioso. O fato de você querer migrar para o Canadá não quer dizer que você não precisa se preparar para isso. Você precisa se preparar sim, e muito. Mas mais do que a preparação, estudando o país, vendo qual a melhor cidade para morar, vendo o custo de vida, vendo onde é melhor para a tua profissão, mais do que essa preparação que a gente diz que é pós-imigração, é a preparação pré-imigração. Você precisa se preparar muito porque é uma mudança radical de vida. A gente saiu do Brasil não é porque a gente tinha uma vida ruim, a gente não tinha uma vida ruim. E você deve estar pensando isso, poxa, eu não tenho uma vida ruim no Brasil, vale a pena eu me imigrar para o Canadá? A grande maioria das pessoas que vêm para cá como imigrantes, elas têm talvez uma vida que não acham justas no Brasil e querem mudar de vida. Eu acho totalmente louvável, né, essa vontade de querer mudar de vida. Porém, ela não é fácil, não é uma mudança fácil, não é uma adaptação fácil, não é uma vida fácil. Eu costumo dizer que é sempre tudo uma vida mais justa. Você tem um poder de compra maior, mas quando você chega aqui no Canadá, você tem que recomeçar do zero. E aí é o ponto crucial que eu quero chegar para você. Vale a pena você começar do zero? Você colocando na balança o que você tem hoje, com o que você vai ter que abrir mão para começar do zero, vale a pena isso? Essa é uma resposta que eu não posso dar para vocês. Vocês é que vão ter que avaliar. No meu caso, valeu e vale muito a pena. Mas não foi fácil e não é fácil. Você se separar da família, você muitas vezes não estar presente no aniversário de um sobrinho, de um primo, de uma tia, um tio. Você perder um ente querido e não poder ir para o Brasil. Eu tive uma experiência agora em 2020, durante a pandemia, perder meu pai, não consegui voltar para o velório. Consegui ir sim para dar um apoio para minha mãe e tudo mais, mas é um preço muito alto que a gente paga. E aí é uma outra decisão que você vai ter que tomar. Qual é o preço que você quer pagar? Você vai ter o preço de mudar para o Canadá e você vai ter o preço de continuar morando no Brasil. Eu não estou falando que o Brasil é ruim e não estou falando que o Canadá é uma beleza. Todos os dois países têm problemas, todos os dois países têm os prós e têm os contras, mas o que eu quero mostrar para você é que o processo migratório ele requer muito mais do que um planejamento estratégico. Muito mais do que um planejamento, o que eu vou fazer quando chegar no Canadá? Ele requer um planejamento antes disso tudo. Gente, o nosso processo migratório, ele foi muito diferente de todos os outros. Muito diferente. Começando quando a gente começou. A minha esposa ficou grávida, a gente teve que parar o processo por quase 2 anos. O nosso processo durou de 2006 a 2010. Então foram 4 anos de processo migratório, onde a gente tinha que guardar dinheiro para pagar o médico, para pagar o Einstein, para pagar uma papelada que tem que tirar na polícia. Enfim, não é um processo barato, mas a gente estava pagando um preço para isso. E hoje a gente continua pagando preço, depois de 10 anos quase morando aqui no Canadá. Não me arrependo,
Não é essa a ideia que eu quero falar para vocês. Eu quero que vocês continuem com esse sonho de morar para o Canadá. O que eu quero é prepará-los. Se eu puder dar alguma coisa para vocês, é a minha experiência, no que eu pude viver e no que eu pude passar para vocês. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês quiserem saber de algo mais profundo sobre o processo migratório, comente aqui no nosso canal no YouTube. Divulguem esse canal para várias pessoas, para que a gente possa ter aí a empolgação de continuar fazendo esses vídeos. Eu não sou um cara de vídeo, mas eu estou fazendo isso aqui porque eu acho que é interessante conversar com vocês sobre isso. Cliquem no sininho para vocês receberem as notificações também. E obrigado pela audiência aí de vocês. Tá bom? Abraço, até mais. Tchau, tchau.